Sabe aqueles momentos em que tu tá lendo um livro ou tu tá ouvindo alguma pessoa falar, e aí enquanto eu tô aqui falando contigo, tu começa a olhar pro nada e tu começa a desassociar e tu vai, e uma hora tu não tá nem ouvindo mais o que eu tô falando, tá só tipo... Aí... Ah, sim, tá. Pode repetir o que tu falou por último agora, porque, eu desassociei aqui e eu não tava ouvindo. Sabe quando acontece isso? Existe uma coisa muito específica que vai fazer com que isso não aconteça mais na tua vida. E nesse vídeo eu vou te ensinar o que que é e como que tu vai aplicar ela na tua vida. Então, primeiro de tudo, vamos entender por que que é importante tu estar presente. Por que que é importante tu não perder o foco das coisas? Eu lembro até hoje de quando, e isso com certeza acontece contigo, quando eu ia, por exemplo, ler um livro, eu lia as duas primeiras linhas, então tá, beleza, tô entendendo o que tá acontecendo. E aí, do nada, eu começava a ler, mas eu não conseguia interpretar o que estava acontecendo. Tipo, eu não estava prestando atenção no que eu estava lendo, mas mesmo assim eu estava lendo. Então, chegava numa parte em que eu tinha caralho, como assim? Eu não prestei atenção em nada. E aí eu tinha que voltar lá pro começo da página e começar a ler tudo de novo. Isso com certeza acontece contigo. E até mesmo em situações de conversas com pessoas, situações comunicativas. Eu, por exemplo, lembro de quando eu conversava com a minha primeira namorada antigamente, e quando ela falava eu começava a desassociar das coisas. Tipo, ela ia falando e ela falava, não, então a gente tem que conversar sobre isso e tal, e eu ia pensando em outras coisas, em deveres que eu tinha que fazer. E aí, quando eu voltava aqui assim, tá, beleza, tu pode repetir o que tu falou por último agora, porque eu acabei desassociando, eu acabei pensando em outra coisa. Então, é importante que tu não desassocie, que tu não perca o teu foco. Por quê? A gente percebe que hoje em dia a sociedade tem cada vez mais pessoas, por exemplo, com TDAH tardio. As pessoas desenvolvem TDAH, um déficit de atenção, de forma tardia, do nada, durante a vida adulta, durante a fase da adolescência. E elas não conseguem mais prestar atenção nas coisas sem tomar remédios. Só que existe algo que pode prevenir isso, algo realizado de forma natural, claro, que é isso que eu quero te ensinar. Então, para te não perder o foco das coisas, tu precisa entender que a meditação é a melhor coisa que existe para isso. E tu não vai conseguir se tornar um homem completo, um homem evoluído, se tu não meditar. Acredita em mim quando eu falo isso. Tá, beleza. Parece meio ridículo eu falar que tu deve meditar. Tu deve pensar que tu deve ser tipo um monge sentado numa montanha e meditando. Mas não, não é exatamente isso. A meditação, quando realizada da forma correta, ela é para ti não perder o foco das coisas e conseguir viver melhor o momento presente. Então, para ti conseguir ler mais páginas desse livro que tu estava lendo, para ti conseguir prestar mais atenção no que as pessoas estão te falando, tu precisa meditar. E isso acontece justamente porque a meditação vai fazer com que tu pare de consumir, por exemplo, porque hoje em dia todas as pessoas são mais consumidoras do que criadoras, então tu tá sempre consumindo um jogo, um conteúdo, um vídeo, um filme, uma série. Tu nunca tá criando alguma coisa ou só não fazendo nada, não pensando em nada. Tu percebe que tu nunca tá não fazendo nada ou criando alguma coisa, tu tá sempre consumindo algo que alguém fez. E isso com certeza influencia na parte onde de criatividade do teu cérebro, na parte onde tu deveria pensar nas coisas, deveria conseguir formar linhas de raciocínio. Se tu não é criativo o suficiente, tu não consegue formar linhas de raciocínio e pensamentos bons, pensamentos positivos. Só que todas essas coisas são ramificações da tua perda de foco. Então, tu não conseguir ler um livro, tu não conseguir ouvir o que a outra pessoa está falando, tu só consumir coisas, são ramificações. Tudo isso vem, enfim, da tua perda de foco. Só que tá, beleza, o que tu vai fazer? Como é que tu vai meditar? Precisa entender que meditação não é aquela coisa, como eu falei, de um monge em que tu vai esvaziar a tua mente, não pensar em nada o máximo de tempo que tu consegue. Porque isso literalmente te frustra, tu não consegue ficar sem pensar em nada. Monges literalmente têm a capacidade de ficar 1 ou 2 minutos sem pensar em nada. É realmente bem impossível tu conseguir prestar atenção só em uma tarefa e não desviar a tua atenção nunca. Então, para ti conseguir meditar da forma correta, tu vai entender que a meditação ocorre em 4 passos. O primeiro passo é prestar atenção em algo que está acontecendo no momento presente. Então, por exemplo, eu estou aqui na praça, eu vou fechar o olho e eu vou começar a prestar atenção na minha respiração, ou nesse barulho legal dos pássaros cantando no fundo. Quando eu começar a prestar atenção nisso, eu vou prosseguir para o segundo passo, aonde eu vou perder o foco desse momento presente. Então eu vou estar respirando, eu vou estar ouvindo os pássaros cantarem, e eu vou perder o foco disso. Eu vou começar a entrar dentro da minha própria cabeça e começar a lembrar de coisas que eu tenho que fazer, de situações que já aconteceram, e eu vou perder o foco. Então entende como a meditação tradicional já parava aí, e a gente está só no segundo passo. Meditação tradicional é quando tu pensar em alguma coisa, fudeu porque tu não poderia fazer isso. Mas esse é só um passo da nossa meditação, do que eu estou te ensinando.
Quando tu perdeu o foco, vem o terceiro passo, que tu precisa ter um momento de realização que tu perdeu o foco. Então, igual quando tu tá conversando com alguém, que tu fala, ah, tá, beleza, desculpa, eu acabei desassociando. Ao invés de tu fazer isso, isso vai acontecer dentro da tua mente. Então, tu vai estar aqui respirando e tu vai prestar atenção em outra coisa que está acontecendo na tua cabeça. E aí tu vai voltar o foco para tua respiração ou para os pássaros cantando, porque está acontecendo no momento presente. Então, o terceiro passo é a realização de que tu perdeu o foco. É voltar a prestar atenção naquela coisa que tu estava prestando atenção e parar de lembrar dos teus pensamentos ou de coisas que tu tem que fazer. E aí a gente prossegue para o quarto passo, que é repetir tudo isso. Entender que isso tudo é uma repetição. Isso é como se tu estivesse na academia e estivesse realizando uma série no supino, uma série de agachamento, uma repetição no caso. E cada repetição que tu faz é como se fosse um nível de experiência a mais pra ti. Um XPzinho ali do Minecraft, sei lá, algum joguinho de viado que tu joga. Então cada vez que tu conseguir voltar pro momento presente e parar de prestar atenção nas coisas da tua cabeça, isso é uma repetição. Então tu vai estar respirando, tu desassociou, tu volta pro momento presente e presta atenção de novo na tua respiração. Isso é uma repetição. Quanto mais repetições disso tu fizer ao longo da tua meditação, melhor é. E tu vai perceber algo que é bem curioso, que ao longo da tua meditação tu vai começar a pensar cada vez menos em outras coisas. E isso é literalmente um espelho do que vai acontecer na tua vida, na vida real, com a relação com as outras pessoas. Então na meditação tu vai cada vez menos parar de prestar atenção na tua respiração ou em algo assim e prestar atenção em algo na tua cabeça. Isso vai acontecer cada vez menos. E na vida real também, cada vez menos parar de prestar atenção no momento presente para desassociar, para prestar atenção em alguma coisa que está acontecendo na tua cabeça. Então, as duas coisas têm completa correlação, e é por isso que esse é o melhor método de meditação que existe. E é por isso que ele vai te ajudar a parar de perder o foco. Então, esse método de meditação, ele é completamente correlacionado com a vida real, e é por isso que ele é tão benéfico para ti, por isso que ele vai te ajudar tanto. Porque se tu quer parar de perder o foco nas coisas, e isso é muito importante, isso é, porra, não tem, literalmente não é possível tu evoluir como ser humano se tu não perde o foco nas coisas o tempo todo. Então, por exemplo, como é que tu vai estar assistindo um vídeo de desenvolvimento pessoal, um vídeo meu, por exemplo, se tu estiver perdendo o foco, perdendo atenção nas coisas que tu tá fazendo? Isso não é possível. Como é que tu vai, por exemplo, conversar com uma mulher que tu tá interessado se tu não consegue prestar atenção nas coisas que ela tá falando? Então, entendo. Para te evoluir, tu precisa conseguir prestar atenção nas coisas. Isso é um requisito básico, caralho. Prestar atenção em coisas que estão acontecendo. E para fazer isso, tu consegue fazer de maneira muito mais eficaz do que fazendo qualquer outra coisa, consegue fazer meditando. Isso, claro, aliado com certeza a tu fazer um detox de dopamina, tu parar de consumir tantas coisas e estimular mais a tua criatividade, isso é realmente bem importante. Mas a coisa principal, os 20% de esforço que vão te trazer os 80% de resultado é a meditação. Precisa começar a meditar, porque assim tu consegue parar de perder o foco, tu consegue prestar atenção no que aquela guria atraente que tu tá conversando tá falando para ti, tu consegue prestar atenção naquela conversa importante que tu tá tendo com a tua mãe, tu consegue prestar atenção no livro que tu tá lendo, tu não se perde mais na segunda linha e agora tu consegue ler o livro inteiro. E a meditação, inclusive, ela vai fazer com que tu esteja mais presente dentro da tua cabeça. Então é até meio louco porque tu começa a viver em 4D, assim. Então, quando tu tá perdendo o foco, então tu tá lendo, eu, por exemplo, quando eu vou ler alguma coisa, e eu começo a ter aquele estalo de perder o foco, eu penso dentro da minha cabeça, tá, beleza, eu tô perdendo o foco disso daqui, eu vou voltar a focar no livro, voltar a interpretar o que tá acontecendo. Isso é um pensamento que passa na minha cabeça. Então tu fica muito mais consciente. E no final das contas é isso que importa, tu estar consciente em todas as situações que acontecem na tua vida. Para tudo que acontece, tu precisa estar 100% presente. Seja tendo uma conversa importante, seja lendo um livro, seja fazendo qualquer coisa. Porque tudo pode te dar um aprendizado. Eu posso estar aqui na praça gravando e chegar alguém e começar a conversar comigo. Se eu não prestar atenção na coisa que essa pessoa está falando, ela pode estar me ensinando uma lição valiosa de vida. Ou só falando algo que eu vou conseguir extrair algo positivo. Mas caso eu não esteja prestando atenção, não vai adiantar de nada. Vai estar sendo uma conversa vazia, uma conversa que não serve de nada. Então, consciência é tudo que importa. Tu precisa prestar atenção nas coisas. E esse é o pré-requisito para te conseguir evoluir. Precisa conseguir prestar atenção. Ter essa capacidade de ser consciente, de não ser um cara estranho com TDAH que precisa ficar se entupindo de remédio e aí a tua libido baixa, o teu pau não fica duro mais e tudo de ruim acontece contigo. Então, pra gente não precisar ficar tomando remédio, sendo o cara do TDAH, o cara estranho, começa a meditar, começa a ter foco nas coisas, estimula mais a tua capacidade de criar, a tua capacidade criativa e consome menos o que outras pessoas criam.
O que é bom de tu consumir são conteúdos de verdade. Então, vídeos meus sobre desenvolvimento pessoal, vídeos de outros criadores, foda-se tu inclusive olhar esse vídeo, olhar alguns outros vídeos meus e gostar do que eu tenho a falar, tu pode olhar ali no comentário fixado ou na bio do YouTube mesmo, tem um All My Links. Ali tem o meu WhatsApp, meu Instagram, tu pode me mandar uma mensagem. Eu tenho um curso sobre relacionamento amoroso completo, sobre como atrair uma mulher. Tu vai conseguir fazer chamadas semanais comigo e eu vou falar diretamente contigo. Tu pode me mandar mensagem em 24 horas, no momento que tu quiser, assim que possível eu te respondo. E tu vai conseguir entrar numa comunidade com vários outros homens que também estão em desenvolvimento. E isso é só tu me mandando uma mensagem ali, a gente conversa e a gente, enfim, te coloca nessa comunidade, tu consegue conversar comigo, tu consegue ter acesso ao curso e tudo mais. Se tem interesse é só tu olhar o link no comentário fixado. Mas, se tu quer se tornar um cara mais consciente e um cara que consegue evoluir, porque presta atenção nas coisas, e esse é um pré-requisito, prestar atenção, então segue essas dicas que eu tô te falando, pega um caderno, essa é a lição que fica do vídeo pra ti, pega um caderno e anota os passos dessa meditação e cola ele no teu armário. É exatamente o que eu fiz quando eu descobri esse método. E tá lá até hoje. Eu tenho guia de meditação numa folha branca A4, e lá tá os passos, e eu realizo aquilo todo dia, eu medito literalmente todo dia. Isso é completamente útil, eu não conseguiria, por exemplo, estar aqui gravando um vídeo e falando sem parar e cortando poucas vezes o vídeo, por exemplo, se eu não meditasse. Eu não conseguiria criar uma linha tão boa de raciocínio se eu não estimulasse minha capacidade criativa. Então, se tu quer ser um cara mais como eu, por exemplo, se tu quer conseguir ter a capacidade de pensar melhor e de criar linhas e de não ficar se perdendo no meio da fala, e de não ficar babando e não prestando atenção quando alguém fala alguma coisa, começa a meditar. Esse é o principal passo que eu posso te ensinar. Essa é a coisa mais importante, assim como eu falei, o 20% de esforço que te traz os 80% de resultado. Ele aliado a outras coisas é muito positivo, então como por exemplo um detox de dopamina, mas ele por si só já é bem útil nesse começo da tua jornada. É algo que tu pode fazer por 5 minutos por dia, depois tu faz 7, depois tu faz 10, depois 15. Tu pode ir dosando ele ao longo do dia, então tu faz 5 minutos de meditação de manhã, 5 da noite, 5 à tarde. Pode fazer como tu quiser, desde que tu medite, tá bom. E tenta progredir em cima disso. Progredir os minutos de meditação ou os períodos do dia em que tu faz, tanto faz. Progride em cima disso, mas medita. Isso é o mais importante. Para meditar, para ter uma consciência boa e para estar presente nos momentos, tu precisa meditar. E esse é um pré-requisito do desenvolvimento pessoal e é algo que isso sim vai te tornar um super-humano ao longo do tempo. Acredita em mim quando eu falo. Se tu gostou do vídeo, tu pode curtir, pode se inscrever, encaminhar para aquele amigo teu, compartilhar com aquele cara que também está no desenvolvimento pessoal, que também quer evoluir junto contigo. Pode deixar um comentário aí, comenta sem medo o que tu achou do vídeo ou alguma dúvida que tu tenha. Pode mandar uma mensagem também, caso tu tenha alguma dúvida, eu vou te responder assim que possível. E no mais é isso.